Muito bem-vindos, campeões, a mais um vídeo de rumores aqui no MTL, o canal que te deixa atualizado sobre o mercado de transferências nacional. Hoje quero-vos trazer uma sugestão de um jogo fantástico. Trata-se do Sorare, é um jogo virtual e colecionável com cartas, onde tu podes fazer a tua equipa todas as semanas e ganhar dinheiro vendendo depois essas cartas. É realmente um jogo fantástico, está a crescer bastante em Portugal e nós aqui no MTL aderimos este mês. O meu conselho é usares o nosso link de afiliado, porque assim que te inscreveres vais ganhar uma carta rara, que pode valer até mais de 200 euros. Para isso só tens que fazer 5 licitações até de 1 euro. São grandes custos a médio e longo prazo. Aqui no MTL nós jogamos e aconselhamos, por isso não percas tempo, vê o comentário fixado e inscreve-te já neste jogo que vai crescer brutalmente em 2022. Vamos começar pelo Benfica, onde Darwin tem sido como chave mestra e os encarnados já estão a fazer contas de cabeça, considerando que o Uruguai deve render aos seus cofres mais do que os 60 milhões que pedem por ele. Face ao seu bom momento, então o Benfica entende que o montante que exigia no último mercado de inverno é agora um valor modesto, pelo que irão reconsiderá-lo no próximo defeso. Mas vamos a pormenores. A SAD benfiquista resistiu a várias propostas que não estiveram muito distantes dos 60 milhões de euros. Tanto o Newcastle como o West Ham, este já no último suspiro de janeiro, chegaram-se à frente com 50 milhões aproximadamente. No entanto, diga-se, apesar de essas terem sido as propostas mais avolumosas que chegaram, os pretendentes de Darwin multiplicaram-se. Clubes como Manchester United, Inter, Milan, Juve, City, Borussia Dortmund ou mesmo o Atlético de Madrid, este último vê no Uruguai um possível substituto do seu compatriota Luís Soares, foram alguns dos emblemas que se juntaram à corrida para adquirir o sul-americano, blindado este por uma cláusula de rescisão de 150 milhões. Importa ainda lembrar que no último verão os encarnados declinaram perto de 32 milhões de euros do Brighton. Mas a história na próxima janela de transferências será outra. Apesar de os encarnados estarem a preparar fixar um novo valor a pedir pelo uruguaio, a imprensa portuguesa sabe também que o emblema da Luz admite mesmo vender o passe do jogador de 22 anos no próximo verão, se surgir então uma proposta dentro dos valores desejados. Darwin Núñez está sem dúvida na melhor fase da sua carreira e apresenta números impressionantes, com mais 2 golos na recepção ao Vitória a juntar à conta pessoal. O camisola 9 dos encarnados soma por esta altura 25 golos e 2 assistências em 30 encontros. A média melhora se considerarmos somente o que o internacional uruguaio tem feito na Liga Bwin. É que nas 20 partidas que já disputou nesta edição do campeonato, registou 20 golos, o que não obriga a grandes cálculos. Darwin fatura em média 1 golo por jogo. Vamos aos processos de Tabata e Pep, que podem voltar às opções após cumprirem suspensão preventiva de 2 jogos. Ambos ainda arriscam castigo de 2 meses a 2 anos, vimos ontem no vídeo do MTL, porém é pouco provável que o Conselho de Disciplina decida até amanhã. E mesmo que isso aconteça, o extremo do Sporting e o central do Futebol Clube do Porto podem recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, suspendendo o efeito da eventual decisão, como frisam os artigos 4º e 41º da Lei do TAD. Podem requerer medidas cautelares, não sendo possível constituir o colégio arbitral em tempo útil. Podem recorrer para o Tribunal Central Administrativo do Sul para decidir a providência cautelar. Portanto, é muito provável que Bruno Tabata e Pep estejam prontos para ir a jogo amanhã em Alvalade. Seguimos para Alvalade, onde o scouting dos verde e brancos não para e, nesse sentido, já fazem observações constantes a jogadores, seja em Portugal ou no estrangeiro, e há um nome que já falámos aqui no MTL e que atua na nossa liga e que já está a ser acompanhado há algum tempo com algum interesse, no caso o médio japonês Morita. O jogador asiático que cumpre a segunda época em Portugal, ambas ao serviço do Santa Clara, é um dos nomes em cima da mesa do Leão, numa altura em que já se percebeu alguns jogadores do meio-campo leonino podem sair no final da temporada. Casos de João Palhinha, que vê o cerco do United aumentar, ou Mateus Nunes, que viu também Guardiola fazer-lhe grandes elogios. Os Leões, portanto, querem acautelar-se com possíveis substitutos. E se já o fizeram em relação a João Palhinha, contratando Manuel Ugarte, já o japonês pode ser uma boa solução caso se confirme a transferência de Mateus Nunes. Morita já está familiarizado com a Liga Portuguesa. No ano passado fez 21 jogos, marcou por 2 vezes e assistiu por outras 2. Este ano leva 29, 2 golos e 1 assistência. Portanto, a adaptação estaria sempre facilitada.
Um obstáculo aqui pode ser o valor que os açorianos possam pedir pelo jogador, entre os 5 a 6 milhões de euros. A verdade é que ele a jogar desta maneira e até ao final da temporada, a inflação poderá acontecer até aos 10 milhões de euros. Verdade é que o jogador está avaliado pelo site especializado Transfermarkt em 3 milhões de euros. Campeões, bola para vocês, qual é que seria um valor agradável ou, se quiserem, razoável para o Sporting pagar pelo japonês? Vamos ao Sporting, onde a SAD vai avançar com uma proposta de renovação de contrato com o capitão Coates, uma ideia que está na agenda de Frederico Varandas há largos meses e que deve passar para o papel depois das eleições. Quer isto dizer que o avanço nas negociações entre as partes será uma das primeiras pastas em caso de reeleição do atual presidente? E mesmo se a preferência dos sócios recair em Ricardo Oliveira ou Nuno Sousa, os caminhos já estão trilhados. Ainda que os termos estejam sujeitos à discussão, é plano dos verde e brancos premiar o seu capitão com um contrato por mais 2 temporadas, ou seja, até 2025, ampliando o acordo existente que finda em junho de 2023. Quer isto dizer que, caso fique definido e o vínculo seja cumprido na totalidade, o internacional uruguaio, hoje com 31 anos, pode jogar de leão ao peito até aos 34, dando continuidade a uma ligação que se iniciou em janeiro de 2016 por empréstimo do Sunderland. No ano seguinte, a SAD, então liderada por Bruno de Carvalho, acionou a opção de compra de 4,7 milhões de euros. O legado que detém em Alvalade fala por si. É o 23º jogador com mais jogos pelo clube e no ativo só Rui Patrício o supera. Mas desta forma é justo dizer que é chegado o momento de Coates, depois de nos últimos anos vários elementos do plantel também terem sido premiados com a renovação. Vamos a mais uma história peculiar e comovente que esta guerra entre a Ucrânia e a Rússia nos traz. Na passada quinta-feira, após o jogo com o Braga para a Liga Europa, o treinador do Sheriff, Yuri Vernidub, disse estar desejoso de viajar até a Ucrânia e poder ver a família, face ao estalar do conflito militar naquele país com a Rússia. Disse até que, se precisassem da sua ajuda, estaria totalmente disponível. Pois bem, passado uns dias, surgiu nas redes sociais uma fotografia de Vernidub vestido com um camuflado do exército junto de 2 militares. O treinador de 56 anos nasceu em Zitomir, uma cidade no norte da Ucrânia, mas a sua família encontra-se em Zaporizhzhia, local onde Vernidub fez questão de se juntar às tropas. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.